Estou aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque, no dia de hoje, dia 7 de novembro de 2023, a AES Brasil, que é uma das empresas que faz parte da carteira do canal, apresentou os seus resultados para o terceiro trimestre de 2023. E veja que no decorrer desse vídeo eu vou mostrar como ficarão os dividendos da AES Brasil ao final do ano de 2023. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar das informações trimestrais do terceiro trimestre. Também vou me utilizar da apresentação por decorrência da videoconferência de resultados e também do release, onde tem uma informação interessante que não foi mostrado durante a videoconferência. Bom, mas para que a gente construa lá no final desse vídeo a nossa tabela de indicadores, é necessário que a gente colhe algumas informações aqui das informações trimestrais. E parte dela vem aqui das demonstrações financeiras consolidadas, na parte do passivo, e uma das que nos interessa é exatamente com relação ao patrimônio líquido, porque ele é fundamental quando nós construímos os nossos múltiplos. Veja que o patrimônio líquido atual da S Brasil está em 5,5 bilhões, estava um pouquinho melhor no final do ano de 2022, 5,5, mas veja que tinha ali alguns poucos milhões a mais, ali, perto de 40 milhões a mais. E depois nós saltamos na página 16, onde nós vamos ver as demonstrações financeiras consolidadas com a demonstração do resultado. E o que interessa aqui para nós? É exatamente com relação à receita da companhia. Veja aqui, onde eu deixei marcado em vermelho, corresponde aos primeiros 9 meses do ano de 2023. Então nós estamos computando aí de janeiro a setembro. Veja que ano passado essa receita foi de um pouquinho mais de 2 bilhões e agora ela salta aqui para 2,4, lembrando que a companhia ela acabou recebendo, né, receitas e melhorando seu EBITDA a partir de algumas entregas que foram feitas durante este ano. Por outro lado, veja aqui, também nos interessa para fins do cômputo dos nossos proventos, que é com relação ao lucro líquido desse mesmo período, os primeiros 9 meses do ano. Saltou de 182 bilhões para 220, que é o que você vai encontrar na mídia especializada, um crescimento aí no lucro líquido de aproximadamente 21%. O que mais teve efeito, porque veja que a variação é significativa na receita, o que mais teve efeito, eu deixei marcado aqui, foram as despesas financeiras de 841 milhões, enquanto que no mesmo período do ano passado, os primeiros 9 meses, foi de 511 milhões. E indo agora para a teleconferência de resultados, os slides que foram utilizados durante a apresentação, vamos dar uma olhada aqui, alguma coisa que pode ser significativa. Por exemplo, a conclusão das obras de Cajuína. Veja que nós estamos falando aqui de um projeto de 314 megabytes e entraram em operação 55 aerogeradores de 55. Então, a companhia dá aqui o projeto como 100% em operação comercial. O que tem de interessante aqui? Ó, é o crescimento da geração. Veja aqui, tem uma linha que faz descer aqui e tem uma linha pontilhada que é o projetado. O que acontece aqui? É que no mês de agosto, se você for lembrar, houve um apagão na região nordeste por conta de sobrecarga nas linhas de transmissão. Então, a companhia ela teve, pelo operador nacional de sistema, que fazer uma contenção da sua geração. Então, por conta disso, o que houve é que ela teve que reduzir e começou a operar abaixo do seu potencial. Já em Cajuína 2, veja que já estão em operação 4 de 65 aerogeradores. Com estrutura completa nesse projeto, estão 44 de 65. Prontos para fins de comissionamento, 27, e já comissionados 9 desses aerogeradores. O projeto como um todo ele está 84% concluído e o que foi perguntado por um dos integrantes aqui do canal, que nos ajuda a construir o canal, era se a gente
saberia os prazos dos projetos da S Brasil. Então a própria companhia, ela coloca aqui ó, como totalmente operacional esse projeto no primeiro semestre de 2024. Lembrando que esse projeto ele ainda vai gerar um pouco a mais do que Cajuína 1, ele vai a 370 megawatts de capacidade total instalada. Cajuína 1, voltando um pouquinho, veja aqui, está com suas PPAs totalmente contratadas, e aqui os que fazem uso, né? Minas Ligas, Copel, BRF, e essas empresas fazem as contratações no Mercado Livre. Também, claro, não podendo esquecer aqui a Ferbasa. Já Cajuína 2 tem na sua contratação também a BRF, repete de novo, Unipar e, conforme nós informamos aqui no canal, a Microsoft. E Tucano, que também nós vimos conversando aqui no canal todos, né, na geração eólica, com contratantes como Unipar e Anglo América, está totalmente contratado as suas PPAs, todas elas no longo prazo. Você pode verificar aqui que se está falando de contratações de 2022 até 2024. Dos aerogeradores, 37 de 52 estão em operação, 49 de 52 estão comissionados. O total do projeto Tucano em andamento, né, 99,7% concluído, então faltando um pouquinho aí para que se chegue aos 100%. O que está faltando é justamente essa conclusão aí dos aerogeradores, dos restantes, né, dos poucos que restam. No operacional, depois, se você quiser dar uma olhada como é que anda, por exemplo, em termos de hidrografia, eu só vou passar por cima aqui para não comer muito do vídeo. Basicamente, os reservatórios estão em níveis bastante elevados por conta das chuvas. A afluência também ela está bastante significativa. O GSF está em patamares bons e o que a gente pode mais dizer é que, por decorrência, a geração ela cresce 42% no comparativo os primeiros 9 meses do ano passado com os primeiros 9 meses de 2023. No segmento eólico, 95% de geração eólica. Veja aqui, teve melhorias. Os ventos eles vão ficar variando nesses percentuais, 1, 2, 3%. E a geração, sim, por conta das inaugurações, ela cresce nos primeiros 9 meses, 111%. Na parte solar, veja aqui, tem a disponibilidade, está dentro dos seus padrões, a irradiância, ela cresce 9%, então foi um bom período de sol, pelo menos no terceiro trimestre, e aqui mais ou menos, dentro dos patamares aqui, ficou estável nos primeiros 9 meses. A geração, ela deu uma queda aqui de 4%, quando comparado os primeiros 9 meses de cada ano. O portfólio da companhia, quando considerado o curto prazo, ele está aqui totalmente contratado e depois acima aqui dos 80%. Então veja que em 2024 já está com 100% contratado. Aqui o que tem de interessante é exatamente o quanto a energia solar e eólica ela vem se aproximando da geração hídrica. Além disso, veja que tem uma descontratação aqui pequena e o restante, né, é o RED, que é esse que está na cor, não sei dizer essa cor aqui, uma cor roxa, que é como se fosse uma reserva. Mas os níveis de contratação também são muito bons, porque, veja, 96% em 2025, 82% em 2026, e com muita água para rolar debaixo da ponte, 63% para 2027. Olhando para os resultados, aqui para este lado, veja que quando falamos aqui da margem líquida, ela cresce no comparativo ano a ano, primeiros 9 meses, em 37%, passando essa margem de 1,2 bi para 1,6. E o que mais influenciou aqui, evidentemente, é impulsionado pelo segmento eólico, uma vez que esse segmento ele acaba por, dentro das inaugurações feitas pela companhia, ele acaba correspondendo aqui a valores bastante significativos quando olhamos para a evolução ao longo neste caso aqui, do terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023. Então, de lá para cá, o
o que houve crescimento significativo foi justamente na parte eólica, com uma contribuição interessante aqui na parte hídrica. Já nos custos, houve um aumento aqui significativo de 23%, mas a gente precisa considerar aqui, se você for ver aqui, onde está marcado em verde, são os novos projetos. Então, e aqui a incidência da inflação. Se fossem descartados esses dois fatores, veja que os custos ficariam controlados. Aqui estava o ano passado em 389 milhões e agora teria ficado em 399 milhões. Então, esse é o crescimento real. Os outros são impulsionados pelo fator inflacionário e também pelo o crescimento da companhia, né, que são esses novos projetos que foram sendo inaugurados ou colocados para funcionar. A parte que nos interessa para fins dos proventos, que é com relação ao lucro líquido da companhia, aquilo que nós tínhamos dito lá quando olhamos para a ITR. Então ele passa de 183 milhões para 221, crescimento de 21% quando comparado os primeiros 9 anos de cada mês. Já no EBITDA, aqui tem uma coisa interessante aqui, porque a gente precisa saber, né, que o EBITDA é exatamente o lucro que se é obtido antes das amortizações, dos impostos, dos juros e das depreciações. Então, por exemplo, o que a companhia teve que fazer de pagamento lá das suas dívidas vai acabar, evidentemente, influenciando. Se isso aí não ocorresse, né, se não tivesse que realizar esses pagamentos, veja que provavelmente o lucro líquido subiria muito mais na direção desses 43% que cresceu o EBITDA no comparativo dos primeiros 9 meses, confrontando ano contra ano. E por outro lado, veja, a companhia ela está gerando caixa, que está nesta parte aqui que eu deixei marcado, essa aqui foi a geração de caixa, e lembrando aqui que nós estamos falando no confronto do terceiro trimestre com o segundo trimestre. Então, é o que se tinha lá em junho de 2023 e o que se teve aqui em setembro de 2023. Houve esse consumo aqui de 811 milhões, que veio a título de investimento, que consumiu bastante o caixa da companhia. E ainda olhando para o exercício de 2023 até o final do ano, veja que ainda existe uma amortização de 200 milhões aqui aproximadamente, e também aqui nós temos valores a serem pagos em função dos investimentos do ano de 2023. Então vai dar mais ou menos 800, o que vai consumir também o caixa da companhia, o que pode, se as coisas se mantiverem no mesmo patamar, nós termos no comparativo trimestral, talvez aqui uma geração de caixa mais ou menos dessa ordem, portanto, talvez a redução não seja tão impactada, mas o fato é que a companhia ela precisa pagar com esses compromissos. Olhando para o endividamento da companhia, então eu vou falar apenas aqui da AES Brasil, não da AES Operações. Veja que a dívida líquida ela chega a 8 bilhões 709 milhões e a alavancagem da companhia, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, em 5,61, o que é muito alto. Se nós olharmos para o cronograma de amortização, veja que o caixa está com aqueles 3,1 bilhão que nós vimos agora há pouco. Tem ainda algo a saldar aqui em 2023, mas o que tem aqui de relevante, se você é investidor da AES Brasil, está exatamente nos anos de 2024 e 2025, veja aqui, são valores significativos para serem pagos. O que a companhia está fazendo? Ela está fazendo um processo ela disse isso na apresentação, de rolagem da dívida, que é este azulzinho que está aqui. Ela quer trocar a sua dívida, que está indexada ao DI, está em 102 do DI, e ela quer passar para indexação ao índice inflacionário, o IPCA. Então, talvez ela tenha sucesso, você está em processo de construção, o que pode aumentar a dívida, mas ao mesmo tempo ela fica mais flat, mais suave assim, dentro do tempo para fins de pagamento. E também não com crescimento tão significativo quanto o que está acontecendo com os juros da economia brasileira. Hoje está em 12,25%, enquanto o IPCA está lá embaixo. Tanto que o nosso é o juros real mais caro do mundo atualmente, e conforme você tem analisado no cenário internacional, por isso que a gente analisa cenários aqui no canal, a tendência é de que os índices inflacionários eles fiquem nesses patamares e daí para menos,
o que faz todo sentido a companhia andar nesse sentido de fazer essa rolagem conforme eu expliquei. E agora, olhando aqui para o release, que é algo que eu quero mencionar, em particular aqui na página 20, nós vamos falar do endividamento, a gente já viu quanto está o endividamento, eu não tinha falado do endividamento bruto da S Brasil, mas ele está aqui, ó, em 11,8 bilhões, quase 12 bilhões, então por isso faz todo sentido a companhia também, né, como eu expliquei anteriormente, fazer essa rolagem dos próximos 2 anos. Mas o parágrafo que eu quero mostrar para você é esse que eu deixei marcado aqui em verde. Veja que isso aqui vai colaborar justamente com o que a companhia declarou em termos de proventos no final da sua apresentação. Ó, importante destacar que a AES Brasil não possui covenants, ou seja, ela não tem limitador para o pagamento de proventos em função da sua alavancagem. É isso que ela está dizendo aqui. No entanto, a administração da companhia considera o indicador de alavancagem, que é a dívida líquida pelo EBITDA, para fins apenas aqui, ó, de gestão do endividamento consolidado. Então, esse índice de alavancagem da AES Brasil, ele fica, como a gente viu aqui, em 5,61 vezes. Ele é bem alto, acho que é o mais alto de todos os que eu tenho analisado até aqui, mas o importante é dizer que isso não será levado em consideração para fins, por exemplo, de pagamento de proventos. E sobre dividendos, então, a companhia fez a seguinte menção durante a apresentação dos seus resultados, bem no finalzinho, informando o seguinte. Nossa próxima pergunta vem do Bruno Oliveira, da AGF. Gostaria de saber se existe alguma previsão para pagamento de dividendos e o potencial da empresa para o pagamento de proventos nos próximos anos. Há alguma tendência em relação à alavancagem ao longo de 2024? Qual a proposta da empresa? Bom, vou responder por aqui, é o Simão. A gente tem uma política de dividendos de pagamento entre 50% e 100% do lucro líquido. Até para ligar com a segunda parte da sua pergunta, na situação atual, a gente está com uma alavancagem que reflete a situação de crescimento da empresa. A gente está terminando de construir 1 giga em cima de 4 gigas que são operacionais. Então, esse esforço que a gente fez recentemente, né, entre ano passado e esse ano, de investimentos, ele acabou puxando o nível de alavancagem consolidado da companhia para cerca de 5,6 vezes que a gente reportou no segundo tri e no terceiro trimestre. Dado isso e a condição atual de curva de juros mesmo, a gente tem optado por ficar na parte inferior da nossa política e pagar 50% do lucro ajustado e não o 100%. A gente fez isso ano passado, vai fazer isso esse ano de novo. Tá? E à medida que a companhia desalavanca, a gente volta a reacessar dentro desse percentual entre 50% e 100% do lucro. O ponto interessante é que, de fato, a gente chega agora no fim do ciclo de investimentos, então a desalavancagem vai acontecer naturalmente. A gente vai ver, já no final do ano passado, uma alavancagem por volta de 4 vezes, e do ano seguinte, do ano de 2024, uma alavancagem por volta de 4 vezes e meia a dívida líquida EBITDA, tá? Que é bastante natural, a dívida toda está no balanço, e agora, como a gente mencionou no call, e vai mencionar nos próximos, os ativos estão entrando em operação e gerando EBITDA. Então, naturalmente, a empresa passa por uma desalavancagem rápida, tá? E aí a gente volta a reacessar o percentual de pagamento de dividendos dentro da política já publicada. E o que muitas vezes passa despercebido dentro de tudo que foi dito é exatamente, eu vou passar essa parte para repetir só para frisar para você. A parte inferior da nossa política é pagar 50% do lucro ajustado e não o 100%. A gente fez isso ano passado, vai fazer isso esse ano de novo. Então veja que por conta da alavancagem, conforme foi dito, eles estão trabalhando justamente na parte de baixo aqui da previsão estatutária, que é de 50% do lucro líquido. E como ele disse, eles fizeram isso o ano passado, ficaram nos 50% e vão fazer esse ano de novo. Ou seja, se eles vão fazer esse ano, significa que devem anunciar em breve pagamento de proventos a 50% do lucro líquido. Agora, trazendo todos os dados apurados para a nossa tabela de indicadores, nós podemos verificar aqui para o ano de 2023, nós tínhamos uma projeção inicialmente de 3 bilhões de receita e com os valores apurados, veja que nos surpreende aqui em 3,2, quase 3,3, 10% acima do que a gente tinha projetado. Nós projetamos também um lucro líquido de 338 milhões, mas, como a gente viu, a companhia ela vem pagando por conta dos seus investimentos, então isso aqui cai, até eu entendo de forma significativa, para 294 milhões.
Eu estou trabalhando então com 50% da projeção, conforme a própria companhia disse, em cima do lucro líquido, o que faz com que a gente consiga enxergar para este ano em torno de 24 centavos por ação. Se nós dividirmos esses 24 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que o nosso preço teto ficaria em R$ 4,07. Ele quase dobra em relação à projeção que nós tínhamos feito no segundo trimestre. Isso porque, evidentemente, à medida que os projetos vão entrando, vai reduzindo o endividamento, vai aumentando aquela margem que nós vimos, vai tendo um efeito maior sobre o lucro líquido e, consequentemente, a gente começa a andar na direção de um preço teto mais consistente, que hoje eu não saberia dizer onde ele pode estar, mas eu acredito que, vendo o preço da ação, que ao tempo desse vídeo estava em R$ 10,36, abaixo de R$ 10 eu já começo a considerar a comprar ações da AS Brasil novamente. Considerando o patrimônio líquido que nós vimos aqui, ele dá uma decaída, vai a 5,5, cai 0,61% em relação ao final do ano passado, mas aqui a gente também está considerando as reduções que tiveram no caixa e, consequentemente, vai afetar o patrimônio líquido da companhia. Bom, com isso, considerando o preço da ação aqui em 10,36 ao tempo deste vídeo, o preço da ação pelo valor patrimônio por ação em R$ 1,13, indicando que a ação não está cara nem barata em função do seu patrimônio líquido, e já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que é o PL, em 21,19, ou seja, se comprar a ação por 10,36, em termos desse lucro líquido aqui de 294 milhões, você vai ter de volta aí em um pouco mais de 21 anos. Para a nossa projeção desses 24 centavos de proventos, veja que o dividend yield da companhia ele fica aqui em 2,36, o que é muito abaixo dos 6% que nós procuramos. Por isso que a gente olha com uma certa cautela a AS Brasil, porque na verdade vai depender muito do efeito dos seus projetos no longo prazo. Em média, a companhia ela vinha pagando aqui 60 centavos, o que dá então um preço teto aqui de R$ 10 quando nós olhamos para o histórico, né, desses pagamentos de proventos aqui, 78 centavos em 2018, 83 centavos em 2019. Aqui, claro, nós estamos falando de uma época que a companhia estava pagando acima dos 50%, indo na direção dos 100% do seu lucro líquido. E esses dados ficam todos à disposição para você no nosso comparativo elétrica a elétrica, agora incluindo a AS Brasil, nós já tínhamos Neo Energia e também a ISA-CETEP, TRPL3, TRPL4, e você vai poder verificar aquela que mais se ajusta com a intenção da sua carteira. Eu ainda continuo enxergando a AS Brasil como uma ótima opção, justamente pelo cenário onde ela se encontra, que gera muita dúvida no investidor no geral, e com isso pressiona o preço da ação para baixo. Sendo que se ela conseguir realmente fazer uma rolagem interessante dessa dívida, mais adiante ali no futuro e com seus projetos a pleno, acredito que os proventos a serem pagos vão ser bem mais significativos do que esses 24 centavos, passando ali daqueles 6% que nós procuramos com relativa tranquilidade. Mas como eu disse, é para olhar de novo para esse Brasil, somente abaixo dos R$ 10. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, desejo que você fique com Deus e deixo, como sempre, o meu grande abraço!